Bom, prosseguindo no estudo dos evangelhos, ainda na página 83, agora vamos para a figueira estéril. É o item 10 aí no nosso material didático. Bom, eu coloquei um texto aí para a nossa leitura de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, que está no próprio livro, tá bom? Que diz o seguinte: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Bom, nós sabemos que essa figueira, ela é Israel, né? Essa figueira, ela é Israel. Eu coloquei aí o versículo 6, mas eu queria ler com vocês antes o versículo 1 até o versículo 5 desse mesmo texto de Lucas. Então, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 13, ele vai nos ajudar a entender até quem seria, tá bom? A quem seria destinada essa mensagem dessa figueira. Nós sabemos que a figueira está ligada a Israel. Então veja, Lucas capítulo 13, o versículo 1, antes de falar essa parábola, veja o que aconteceu. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Esse versículo aqui, vamos dizer, eu falo assim, é para descrever a situação que Israel estava vivendo, irmãos. Tem essas pessoas que estão seguindo Jesus, tem outros que estão criando problemas ligados à liderança. E assim na história de Israel nós sabemos de coisas que até assim a Bíblia não relatou, que não foi, claro, a Bíblia não tinha como relatar tudo, ela diz isso, mas que, por exemplo, Flávio Joséfo relata que governadores nesse período eles provocavam o povo, né? Uma vez eles provocando, às vezes mandava aquela cavalaria romana pegar, jogar o cavalo em cima das pessoas. Uma vez diz que teve um governador, não lembro o nome dele agora, mas o fato ocorreu assim. Ele falou: olha, vocês querem paz? Então vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês vão todo ali para o local da chegada da cavalaria, que vai chegar um grupo assim de Roma. Aí o povo falou: ah, tá bom, né, vamos lá para poder atender, vamos pacificar a situação. Mas na verdade já tinha uma ordem para a cavalaria vir atropelando as pessoas e batendo nas pessoas. Então eles provocavam os judeus, porque muitos judeus se revoltavam, eles faziam o que? Às vezes eles ainda saqueavam os bens dos judeus. A destruição de Jerusalém no ano 70, aqui nós estamos no ano 29, 28, 29 da era cristã, provavelmente já o ano 29, tá bom? O ano da morte de Jesus. Então, quer dizer, no ano 70, ou seja, 41 anos depois, a história comprova, eles provocaram os judeus de todos os jeitos para eles poderem invadir o templo e saquear o ouro do templo. Que eles sabiam que isso tinha uma grande riqueza ali dentro. Então, isso acontecia. Eles ficavam provocando para os judeus se revoltarem, para eles atacarem, matarem alguns, saquear bens. Tá bom? O versículo 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas, né? Porque conta que Pilatos tinha feito uma grande chacina, né? Matando muitas pessoas na Galileia. Versículo 3. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Exatamente, Flávio Joséfo, ele continua contando a história de Israel
O Novo Testamento vai contar a história dos apóstolos em Atos, né? Nós sabemos de todos os acontecimentos após essa morte de Jesus. Flávio Joséfo conta a morte de Jesus. Foi algo que ficou marcado naquela geração judaica, a ponto de um judeu, um importante sacerdote, Flávio Joséfo era sacerdote, viveu lá os dias do ano 70. Ele relata, né? Cita que Jesus, o Messias, foi morto. Então, aquilo era notório para os israelitas. Bom, o comentário aí abaixo diz o seguinte: essa figueira é Israel. E significa que Jesus procurou fruto na nação e não encontrou. Depois nós teremos uma outra parábola que Jesus vai amaldiçoar a figueira. Tá bom? Na parábola aqui, o homem procura fruto há 3 anos, exatamente o tempo do ministério de Jesus. Lembra que nós vimos uma parábola que Jesus falou de um homem, sempre mensagem para os judeus, né, que devia 10.000 talentos, lembrando, né, os 10.000 talentos que Amã prometeu colocar no tesouro do rei se ele aceitasse, permitisse matar os judeus, né? E aqui Jesus, né, coloca o homem procurando há 3 anos, ou seja, está procurando fruto. Ele encontra alguns frutos pequenos, cidadãos simples, mas aqueles que eram responsáveis pelas Escrituras, né, por defender a verdadeira lei e o verdadeiro culto, no caso falando de fariseus e sacerdotes, eles, na verdade, estavam fazendo guerra a Jesus. Estavam fazendo guerra.